Atenção, 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 preciso interromper aqui, eu tenho um chamado urgente, Thiago Silva, atenção. Oi, Thiago. São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que aconteceu no final de semana. Esse é um comerciante, ele teria reagido a um assalto. Seu Orlando tem quase 80 anos, né, seu Orlando? Reagiu a um assalto, o doutor Caio Percival está aqui. Seu cliente vai falar alguma coisa pra gente aqui, seu Orlando? O que aconteceu? O senhor Orlando está muito constrangido, tá? O senhor Orlando está muito constrangido. É uma pessoa que produz com a riqueza de São José dos Pinhais, um comerciante que luta pelos interesses da cidade, se estabeleceu vindo do campo na década de 70 em São José dos Pinhais. Tem uma relojoaria aí já há algum tempo, desde 2011, que vem sendo fruto de furtos. Aliás, todos os comerciantes que estão... Quantos furtos, doutor Caio? Praticamente mais de 5 furtos desde 2011, uma série de arrombamentos. No sábado, teve a sua casa invadida, furtaram uma série de pertences do seu Orlando, dólares, dinheiros, até arma de fogo furtaram. E no domingo, vejam só, ele se depara com os seus pertences na mão do indivíduo da casa novamente. E aí ali diante, efetivamente, do direito de abordar esse indivíduo, já que a lei permite que ele possa cumprir ali o flagrante, as autoridades policiais devem, mas o cidadão pode. E ele, nessa condição de poder, aborda esse rapaz, faz esse rapaz tirar todos os pertences dele que ele reconhece de imediato, diz que vai chamar a polícia, e esse rapaz... que, claro, nós prestamos as nossas condolências, afinal de contas tem família também. Mas, de uma forma debochada, se levanta, sai, vira as costas para o seu Orlando e ali ameaçando o seu Orlando, ele não teve outra reação senão reagir. Senhor Orlando, o senhor poderia só falar se o senhor está arrependido, o que pode ser feito, o senhor que é comerciante ele aqui? Está muito constrangido, pessoal. Só uma palavrinha dele. Eu só peço que nós respeitemos esse momento. É um homem primário, de bons antecedentes, vida anteacta marcada pela normalidade, nunca pisou em uma delegacia de polícia e hoje está aqui enfrentando esse turbilhão. Enquanto as nossas polícias não tiverem uma ação pronta para poder retardar os crimes que vêm cada vez mais proliferando aqui nessa cidade, nós teremos que o cidadão vai ter que, muitas vezes, numa situação extrema, reagir. Foi o que aconteceu. Tá bom, esse é o seu Orlando, tá aqui, comerciante. 70 e quantos anos, doutor Caio? Tem o seu Orlando? 72 anos, ele está se apresentando agora à autoridade policial. Ele é dono de uma relojoaria aqui no município e teve a relojoaria invadida por ladrões no último sábado. Aí no domingo ele acabou encontrando com o criminoso ali na frente da relojoaria e houve uma luta. Eles ficaram... Existe uma imagem, viu, Furlan? Algumas coisas precisam ser pontuadas aqui pelo delegado responsável pela investigação. Existem câmeras de monitoramento que registraram esse crime, que registraram essa situação. Houve uma conversa entre a pessoa que morreu, seria uma pessoa ali, segundo as informações, com aquela característica de pessoa em situação de rua. Está subindo agora ali para a sala, para o gabinete do delegado Fábio Machado, onde ele vai ser ouvido pela autoridade policial. Existe então um diálogo, existe uma conversa entre eles e depois de 9 minutos, Furlan, acontece um disparo, acontece um tiro. Mas eu recebi uma informação, saí aqui da delegacia, eu recebi uma informação e a gente vai confirmar isso com o delegado Fábio Machado, que parece que pelas imagens, a gente vai confirmar isso com o delegado, mas pelas imagens, a polícia tem a imagem do dia do arrombamento que acontece no sábado e tem a imagem do crime registrado no domingo. Me parece que a vítima do domingo que morreu, que foi baleada pelo seu Orlando, não seria a mesma pessoa que teria entrado na relojaria. Pode ter o seu Orlando discutido e matado a pessoa errada. Tudo isso vai ser agora objeto de investigação aqui na delegacia. Me parece, conversando com os investigadores, que a imagem da pessoa que invade o estabelecimento é uma pessoa diferente da pessoa que teria morrido no domingo. O homem de 72 anos vai prestar esclarecimentos ao delegado Thiago José dos Silva. Pinhais, cansado de ser vítima de ladrões. Furlan.
Olha, o Thiago Silva trazendo uma informação pra gente que pode ser uma reviravolta nessa história, tá? Essa informação de que a pessoa que morreu nesse confronto com o comerciante poderia não ser a mesma pessoa que invadiu a relojaria pode mudar o rumo das coisas. Então, neste momento, o comerciante vai prestar depoimento na delegacia em São José dos Pinhais. O Thiago Silva preparou, inclusive, um material para poder falar em detalhes sobre essa questão. A gente tem esse material pronto já? Então vamos assistir, que é bem explicativo isso que o Thiago Silva preparou. Vamos acompanhar. Foi aqui no centro de São José dos Pinhais, na rua 15 de novembro, que um assaltante levou a pior nessas últimas horas. Tudo aconteceu, o rapaz, segundo as informações, é conhecido aqui do comércio forte, mas no domingo, pouca gente trabalhando por aqui. Quando esse ladrão foi reconhecido por um comerciante aqui da rua 15. O ladrão teria inclusive já invadido aqui, o comércio desse homem e de outros moradores aqui, comerciantes da região de São José dos Pinhais. Resultado, começaram a discutir aqui no meio da rua 15 de novembro e, em determinado momento, luta corporal entre os dois, o comerciante, então, acaba atirando contra este ladrão. O socorro veio para cá, o Corpo de Bombeiros ainda tentou atender a esta vítima, mas esse homem, que segundo relatos de comerciantes aqui envolvido com a criminalidade, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O comerciante deixou o local, ficou de se apresentar à delegacia de São José dos Pinhais para dar detalhes em relação ao que aconteceu. Tudo indica aqui que o comerciante acabou reagindo à questão dos constantes furtos registrados ao comércio. Mas tudo isso ainda está sendo checado pela Polícia Civil. Bom, esse comerciante, então, nesse momento está na delegacia. E se você mudou de canal, chegou agora, há uma suposta, de acordo com a polícia está apurando isso aí, há uma suposta confusão de que esse que morreu poderia não ser o autor do crime de invasão, de arrombamento a essa relojaria. Então o Thiago Silva segue na delegacia para poder atualizar para a gente. Deixa eu voltar a falar com o Thiago Silva. Ele continua na delegacia em São José dos Pinhais. Ele está com uma pessoa ali para poder conversar a respeito dessa situação em que o comerciante teria atirado e matado supostamente um assaltante. Thiago Silva, é com você. Pois é, o seu Orlando, comerciante, se apresentou agora há pouco aqui, a gente acompanhou a chegada dele aqui na delegacia de São José dos Pinhais, chegou chorando, acompanhado do advogado Caio Percival e está sendo ouvido agora pelo delegado Fábio Machado. O delegado também, cuidadoso, o delegado Fábio Machado já pegou imagens de câmeras de monitoramento lá do local da relojaria da vítima, que foi arrombada, e está ouvindo as testemunhas aqui de São José dos Pinhais. E uma das testemunhas está com a gente, ela só pediu para não ser identificada, mas ela contou aqui que viu toda a situação. Você relatou há pouco para o delegado. O que você falou para ele? Que foi que eles estavam conversando, o cara que morreu estava sentado no chão e daí o seu Orlando estava de frente para ele, assim, daí eles começaram a discutir. Eu cheguei, eles estavam conversando tranquilo, eles começaram a discutir. Aí o cara que acabou falecendo, ele levantou para ir embora e o seu Orlando deu um soco nele. Aí foi que ele devolveu o soco e acabou levando o tiro. Você acha que havia necessidade do tiro? Não, não havia. Eu acho que era só ter chamado a polícia se ele realmente estava assaltando. Mas não precisava do tiro. Porque, quem começou a agressão ali tinha sido o seu Orlando, até eu chegar. Eu não tinha visto o cara bater nele. Tá, você viu, então, que o comerciante, seu Orlando, agride primeiro esse suposto ladrão. Sim. Depois da agressão, o ladrão vai na direção do seu Orlando? Ele devolve o soco só. E daí? E daí ele dá o disparo. Aí acontece o tiro. Uhum. É pelas costas o tiro? Não, foi na frente. Foi pela frente? Sim, foi bem no peito dele. Depois disso, o que o seu Orlando fez? Ele ficou ali na frente, discutindo com a senhora também que viu ali, que estava comigo, até ele entrar dentro de casa, trocar de roupa, e daí ele fugiu. Ele pediu para que vocês não falassem nada? Fugiu, aham. O que ele falou? Ele falou que era para pedir que a gente não tinha visto nada, e que a gente não viu nada, que a gente não sabia de nada. E por que você, então, resolveu, falar assim, não, eu vou à delegacia e vou contar o que aconteceu?
Foi uma coisa que falou assim, não, tem que ser feita justiça. Por que você está aqui na delegacia agora? É porque, na verdade, a gente tava lá e como a gente foi as únicas que viu, a gente meio que teve que vir aqui mesmo, porque os policiais falaram. Aí fui eu que chamei a ambulância até pro moço que levou o tiro, mas foi mais porque a gente teve que vir mesmo. Tá. Você acha que o seu Orlando poderia ter evitado o que aconteceu? Poderia. Eu acho que sim. Tá bom. Muito obrigado. Testemunha principal do caso, ela acabou de ser ouvida aqui na delegacia de São José dos Pinhais em relação ao caso. Tem mais uma testemunha também, né, que foi ouvida, que está dando mais ou menos a mesma versão, né? As duas mulheres que estavam ali no calçadão da Rua 15, elas trabalham ali, inclusive, na região, elas viram toda a discussão e elas estão afirmando aqui para o delegado, Fábio Machado, o delegado responsável pela investigação, de que não havia naquele momento, né, o fato de ter efetuado o disparo, não precisava ser feito o disparo em relação à vítima. Tem uma outra testemunha que está prestando depoimento e a gente vai colocando isso ao longo do programa e já também a palavra do delegado responsável pela investigação. Furlan. Eu quero saber o que a autoridade policial vai entender dessa história, porque o criminoso não pensa duas vezes para atirar e matar um pai de família. O cara tá trabalhando na relojaria, a outra moça que viu de longe disse, não precisava. Escuta aqui. Eu acho que a polícia realmente deve fazer o papel dela, que é investigar. Agora, se o cara é ladrão, se o cara tá o tempo inteiro infernizando a vida dos comerciantes ali, e o sujeito que atirou em legítima defesa, a legitimidade de defesa torna lícito o que é ilícito, ou seja, ele não pode matar, mas se matou em legítima defesa, fim da história. Vamos esperar as câmeras de monitoramento para a gente poder mostrar então como é que aconteceu. É que o povo não aguenta mais tanto criminoso na rua, tanto assaltante, entende? Mas era só chamar a polícia. Desculpa, eu não vou aqui dizer o que você deve ou o que você não deve fazer, mas vamos pensar junto aqui. Você tá armado, o cara arromba o teu comércio. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, ô seu ladrão, com licença, o senhor quer um cafezinho? Desculpa, eu acho que diante da grave ameaça, diante de uma situação que poderia colocar em risco a vida de um senhor de mais de 80 anos... a autoridade policial competente vai saber muito bem que rumo conduzir essa história. Porque o Estado não está dando conta de proteger o cidadão está tentando se defender de alguma forma. E veja bem, eu estou colocando coisas aqui para você pensar a respeito. Não estou dizendo o que é certo a fazer ou o que é errado a se fazer. É para a gente refletir. A gente está vivendo tempos perigosos. Tanta gente roubando, tanta gente matando, tanta gente ferindo pessoas de bem. O que a gente não pode é ficar levantando uma bandeira de coitadinho se o cara é criminoso. O delegado disse que poderia ser uma pessoa que não estaria envolvido no assalto. Ele também levantou essa interrogação. Mas o senhor Orlando está lá na delegacia para dizer que sim, que ele se defendeu de quem foi lá arrombar o comércio dele. A gente vai trazer aí para você ainda hoje o desenrolar dessa história. Tiago está na delegacia, daqui a pouco o delegado vai ouvir outra pessoa e vai conversar com a imprensa. E a gente já vai saber como vai terminar essa história aí. Lá com o Tiago Silva, na história do comerciante que reagiu a um assalto e matou o assaltante. O Tiago está lá com o delegado agora. Oi, Tiago. Pois é, Fernando, nós estamos aqui no gabinete, né, do delegado Fábio Machado, delegado responsável por essa investigação. Já ouviu testemunhas, ouviu policiais e ouviu comerciantes aqui da região. Deixa eu conversar com o delegado, ele que está falando agora. Ele deve aqui responder pelo homicídio qualificado desse jovem. O rapaz que faleceu da maneira que nós narramos aqui, ele se apresentou voluntariamente com o seu advogado e alguns familiares aqui, está disposto a auxiliar no esclarecimento do fato e reconhece o ato absurdo que teria cometido. Nós vamos interrogá-lo e verificar qual a versão que ele apresenta, a motivação desse crime. Ele pode ter matado a pessoa errada, delegado? Existe essa dúvida? Sim, existe sim uma dúvida com relação a essa motivação. A gente acredita, segundo ele, seria o rapaz que teria cometido alguns furtos contra o seu estabelecimento comercial. Mas a imagem seria contraditória, doutor? A gente vai analisar. Como ele tem acesso ao DVR, nós vamos junto com ele
delimitar as imagens do furto e as imagens do crime, vamos encaminhar para a perícia para que, através de uma comparação biométrica, me diga se é a mesma pessoa, a vítima do homicídio é a mesma pessoa que cometeu o furto na sua loja. As testemunhas falam que não havia necessidade de efetuar os disparos naquele momento. O senhor está convicto disso também, não? Com certeza, o certo seria ele entrar em contato com a polícia, acionar a polícia para ir até o local e prender aquele rapaz. É um fato que é o que a gente pede para todos os comerciantes. Se você foi vítima, compareça à delegacia de São José dos Pinhais, procure auxílio policial, não tente resolver com suas próprias mãos. Nenhum registro de ocorrência foi feito nesse caso antes do crime e por isso fica difícil da polícia atuar. Agora, quem que é essa vítima? Essa vítima é um rapaz que já foi condenado por vários crimes de furto, furto qualificado, dano, e que estava cumprindo pena na colônia penal agrícola até o mês de junho. Ele saiu no final do mês de junho e estava em situação de rua. A gente está tentando entrar em contato com alguns familiares para noticiar o que aconteceu, mas é um rapaz que já tem antecedentes por crimes patrimoniais. Legítima defesa ou homicídio? O que está levando a investigação? Não, a investigação é de homicídio qualificado. Nada justifica uma discussão dessa eu tirar a vida de uma pessoa. Ele não foi agredido, muito pelo contrário, segundo as testemunhas, ele agrediu primeiro. E ele deveria ter chamado a polícia. Totalmente desproporcional essa ação. Nós não podemos aceitar isso. Por mais que ele seja um cidadão de bem, uma pessoa honesta, trabalhadora, conhecida na região, ele vai responder às penas da lei como qualquer outro cidadão responderia. O senhor vai pedir a prisão dele, delegado? Eu acho que por enquanto não existe necessidade, porque ele compareceu voluntariamente, está colaborando com as investigações, apresentou uma disposição para esclarecer os fatos, reconheceu a sua autoria, viu que seria um fato reprovável e quer sim contribuir para que ele seja julgado de maneira que determina a lei. Por enquanto não existe motivo para prisão preventiva. Muito obrigado. Ao vivo aqui ao Balanço Geral, o delegado Fábio Machado esclarecendo bem essa situação, né? Colocando aqui o fato registrado, não há registro, não há ligação à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à Polícia Civil, mas também a vítima já tinha um histórico de problemas com a Justiça e é claro que a investigação ainda continua por aqui, como disse o delegado Fábio Machado, por hora é homicídio qualificado e lá na frente a gente vai aguardar a tipificação que o Ministério Público deve entender em relação a esse caso. Furlan. Obrigado pelas informações, viu, Thiago Silva?